Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo do livro Minha Família, o Mundo e Eu, ditado pelo Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira. Recomendo que comprem esse livro para acompanhar aí os nossos estudos, tá certo? Muito bom esse livro. É um livro espírita, mas vocês sabem, né, que aqui na Casa de Oração estudamos muitas obras espíritas, né? E porque elas contêm aí um manancial de conhecimento que é muito importante para todo umbandista, né? Sabemos que a religião de Umbanda, ela é genuinamente brasileira, tem heranças tanto do espiritismo quanto do candomblé, né, no culto aos sagrados orixás, quanto também tem herança do catolicismo, né, por conta do sincretismo religioso. Então, não tem nada de errado estudarmos também, né, obras espíritas, tá bom? Apesar de já termos muitos, mas muitos autores umbandistas, tá? E a Casa de Oração estuda muitos deles, né? Rubens Saraceni, Carlos Cassimiro, tantos outros aí. Então, vamos lá. Estamos no capítulo 12, vamos ver se eu consigo gravar agora esse vídeo, que já é a terceira tentativa, mas o celular está aquecendo. Então, capítulo 12, Educação Terceirizada. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Vamos falar do item hoje com o título de É dever dos pais a plena educação. Há também muitos pais que entregam seus filhos aos cuidados de familiares como irmãos, tios, primos ou avós, sob variadas justificativas, acabando por transferir-lhes a responsabilidade pela formação dos menores. Por mais respeitáveis que sejam as justificativas, quase sempre estão nas questões do trabalho ou do sustento material. Os pais saudáveis precisam ter a consciência de que seus filhos têm vários vínculos espirituais consigo e não com os parentes afins aos quais são entregues. Então, que os pais tenham isso em mente, apesar de sabermos aí das dificuldades, né? Às vezes de criar uma criança tendo que trabalhar. Mas vamos lá, vamos juntos com Camilo tentar descobrir uma forma para te auxiliar, tá bom? Deve ser procurada, então, uma forma amadurecida para que os genitores que precisam trabalhar para uma vida digna da família não abram mão dos significativos momentos de convivência, tá? Não significa que o pai e a mãe precise ficar sem trabalhar para ficar com seu filho. Ó, gente, é Michone Latino. Deve ter alguém aí, meu marido deve estar chegando. Então, assim, para não perder momentos significativos de convivência, de diálogo, de interesse, de acompanhamento dos seus menores, mesmo que isso redunde em alguns anos de grande esforço, de renúncias e mesmo de sacrifícios em prol da não demissão dos compromissos paternos e maternos. Porque ser pai e ser mãe não é um emprego, gente, né? Você não pode pedir demissão do emprego, né? Você precisa arrumar formas para que você possa continuar amando, educando os seus menores, tá? Diferentemente de uma colaboração ocasional dos familiares, né? Quando o familiar ajuda ali ocasionalmente, mas que não seja algo sempre, dele ficar direto ali com seu filho e você sumir no mundo. Não pode ser dessa forma, tá? Então, assim, diferentemente da colaboração ocasional dos familiares, nos cuidados com os teus filhos, ou da guarda num período do dia, para que possas trabalhar no outro período, né? Avalie que se delegas a educação dos teus menores, crianças e jovens, a quem não veio estruturado para isso, tu os condenas a receber uma formação geral deficitária, a fim de que não tenham uma televisão a mais, um computador a mais,
uma roupa de marca ou viagens que todos os amiguinhos têm. Às vezes, né, a pessoa manda o filho viajar com alguém para poder ficar à vontade, né? Ainda mais quem tem condições financeiras. Ou deixa o filho direto entregue na televisão, ou com o celular, o iPad, iPod, todas essas coisas do pod da vida, né? A informática ali, a internet tomando conta da vida do filho, ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelo pai ou pela mãe, né? Enganas-te quando pensas que não podes viver mais modestamente, para que não faltes na formação dos teus filhos, né? Em realidade, és mais importante na vida deles do que imaginas. Afinal, eles vieram para os teus braços, foste quem anelaste recebê-los. Então, por que terceirizar o que é mais expressivo na existência deles, que é a orientação oferecida pelos pais? Então, não pense que eu vou trabalhar fora do Brasil porque eu vou ganhar mais dinheiro para poder manter o meu filho e vou deixar ele só com a minha esposa ou com os meus pais, ou com o tio, ou com o avô, ou com a avó. Como se você não fosse importante na vida do seu filho. Você assumiu um compromisso. Agora trata meio de cumprir. É seu dever. Então arrume um trabalho por aqui mesmo. Trabalhe. Eu trabalho à noite, de dia eu quero dormir, eu quero descansar. Olha, você não trabalha à noite, chega em casa e dorme todo o tempo que você está em casa e depois sai para trabalhar de novo. Reserve um tempo para ficar com seu filho ou com a sua filha, tá? Tenhas as mais grandiosas formações intelectuais, ou sejas alguém de poucas letras. O que mais importará na construção da personalidade dos teus filhos será a qualidade de interação que tenhas com eles, os teus exemplos de dignidade, de bom senso. Quando lhes ensinarás a enfrentar os incontáveis episódios da vida deles com a luz da mente. Você vai ensinar o seu filho a enfrentar as dificuldades do mundo. Não vai ser entregando ele para o celular mais caro na mão do seu filho, o computador mais caro, né? O PS5, PS4 mais caro, o Xbox mais caro, entregando para que ele se vire no tempo que você não pode estar com ele, que você vai estar auxiliando ele na vida futura. Pense nisso, tá? Entenderás que, por mais que os amem, os outros familiares acabarão se equivocando por falta ou por excesso. Claro está que isso também poderá ocorrer contigo, mas és o mais responsável e somente os genitores respondem à consciência pelos acertos e pelos equívocos praticados junto aos seus herdeiros. Então, assim, por mais que o avô, a avó ame, não é a mesma coisa que você está educando seu filho. Já ouviu aquele ditado dizer, às vezes o avô e a avó estragam, né, os netos? Porque é excesso de amor, né? Tem muito amor ali envolvido. Mas tem que ter amor e tem que ter ali também a disciplina, o respeito, o ensino, a educação. E muitas das vezes o avô já está de idade, já está mais velho, já não tem paciência. Então só passa a mão na cabeça do neto e da neta e aí acaba tendo problema depois, né? Quando uma criança precisa sofrer a ausência dos pais por causas expiatórias às quais está sujeita, isso se dá pela desencarnação ou por meio de um quadro grave de enfermidade impeditiva dos genitores. Quando sendo assim, o belo e o feio, o bom e o mal na vida infanto-juvenil correm por conta dos adultos que o trouxeram ao mundo. Então, às vezes também acontece, né, adoções, mas até mesmo as adoções são decididas no plano espiritual. Tudo é decidido no plano espiritual, não tem como fugir. Nem o pai e a mãe biológico, nem o pai e a mãe adotivo. É a mesma coisa, não muda nada, né?
Reflete no quadro dos tormentos do mundo contemporâneo, envolvendo avultado número de crianças e adolescentes. Sem que falemos dos guetos sociais, das vilas de miséria, né? Onde os grupos humanos costumam ser abandonados pelos poderes públicos e pela sociedade. Observemos a violência das drogas, da pedofilia, da criminalidade, da rebeldia, do suicídio, do homicídio doméstico e tantas outras formas de desesperação que invadem tantos lares e que poderiam ter tido outro desfecho, positivo ou menos grave, caso um grande número de pais e mães não se tivesse decidido a converter-se em meros provedores econômicos dos seus filhos, relegando a sua formação ética ou a sua conduta moral a quem não as podia ofertar. Então, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é enorme em tudo aquilo. Ei, meu marido chegando, gente. Em tudo aquilo que acontece com seu filho, com a sua filha, enquanto criança, jovem ou adulto. É responsabilidade do pai e da mãe. Agora, se fizeram tudo que deveriam ter feito para que esse filho, né, seguisse no caminho certo e ele não quis, aí é diferente, né? Aí é diferente. É o filho que vai ser cobrado, ter recebido amor, educação e não ter ali correspondido a todo esse amor, a todas as lições ofertadas, né? Em todo caso, sem embargo, é a tua consciência que definirá o que teus herdeiros merecem de ti, o de que precisam e como equacionarás a tua situação familiar em relação a eles. Com a visualização em termos das circunstâncias reencarnatórias que reúnem pais e filhos na atualidade do mundo, ousamos recomendar-te que faças opção consciente por criar e iluminar a vida dos teus filhos, mesmo que seja com simplicidade, com os recursos permitidos por tuas honestas possibilidades materiais do momento. Então, assim, pense bem, sempre existe uma saída. Eu quero dividir com vocês algo, né? Minha mãe, né, era o que chamava antigamente, né, uma mãe solteira, né? E ela passou por uma situação muito delicada de vida e dormiu em banco de rodoviária, dormiu de favor, entrando escondido em trabalhos de familiares, né, que trabalhavam em casa em doméstica, né, como doméstica, uma prima nossa já falecida, ela era doméstica, e aí ela deixava depois do horário, né, ela dormia no trabalho, né, na casa da família que ela trabalhava, e ela deixava minha mãe entrar tarde da noite para dormir lá no cantinho lá com ela, né? Uma pessoa maravilhosa. Mas a minha mãe não poderia ficar ali direto, né? Então, assim, depois de muito sofrimento, encontrou alguém que direcionou ela para ir para uma entidade que cuidava somente dessas mães que engravidaram e que não tinham o apoio da família, né? E aí, a minha mãe foi para essa associação onde freiras cuidavam. Então, elas lavavam roupas, lá as mães ajudavam, né, nas tarefas dali, e ali poderiam ficar até seus filhos nascerem. Minha mãe havia decidido que, depois de muita dor, muito sofrimento, né, porque ela foi enganada quando engravidou, né, o meu pai biológico dopou ela, né, e aí a minha mãe resolveu me doar para uma família que pudesse cuidar de mim, uma vez que nem casa ela tinha, né? Por que ela não tinha casa? Aconteceram alguns problemas familiares que eu prefiro não falar aqui, né? E aí, assim, mas com certeza, minha mãe foi uma lutadora, uma guerreira,
ter que ficar na rua, como ela foi colocada, né? E ter aí o auxílio de algumas pessoas até ela conseguir chegar no período da gestação que eu conseguisse nascer em segurança. Mas voltando aí, ela ia me dar para adoção, né? Tinha já uma família que iria ficar comigo, né? Foi tudo acertado. Não era vender, era doar mesmo a criança, né? Era adoção mesmo. E aí eu nasci, né? Eu nasci e minha mãe, quando viu o meu rostinho de bebê, não aguentou. E aí disse para as irmãs de caridade, né, para as freiras, que não iria me doar, né? Não ia me entregar para uma família. E que ela ia passar tudo que precisasse passar. Que ela comia pão e água, mas que ela ia ficar comigo. E aí, assim, ela saiu dali com muita dificuldade, conseguiu auxílio para arrumar um trabalho, e aí conseguiu uma pessoa da família que tomasse conta de mim, né, no período que ela precisava trabalhar, e assim ela foi ficando, trabalhava, estava, quando podia, estava comigo, e depois a gente foi ficar juntas, né, na casa de uma outra pessoa da família, que aceitou comigo, e ajudavam a me educar, a me criar enquanto ela trabalhava. À noite ela voltava para casa e a gente estava sempre ali junto. E assim foi, minha mãe venceu, me colocou no mundo, né? E eu sou o que sou hoje graças à minha mãe. São muitas coisas que eu tenho para falar da minha mãe. A vida da minha mãe verdadeiramente dá um livro, né? Um livro, porque muita coisa essa mulher guerreira passou. Uma mulher que enfrentou, né, as ruas grávida, né? Uma mulher que enfrentou um casamento abusivo, espancamentos e dificuldade financeira demais, passamos muita necessidade juntas, passamos fome juntas, mas hoje eu sou o que eu sou, a minha mãe é o que ela é, e grande parte disso é graças à garra de vida que ela tem, né? É uma pessoa que tem e merece tudo de bom nessa vida por ter lutado com honestidade. Jamais ela partiu para o lado da criminalidade para me criar, para me educar, né? Ela não fez nada ilegal, nada, 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 né? Me criou e me educou com honestidade. E hoje a honestidade para mim é acima de tudo. Auxiliar as pessoas, que é o importante para mim hoje. Por isso nós estamos no YouTube, para espalhar o conhecimento, né, para auxiliar, não que seja errado quem é monetizado aqui no YouTube, não, não é. Mas eu recebi tantas coisas, tanta bênção na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que eu não consigo espalhar o conhecimento e receber por isso. É amor, é um amor pela vida, é o que eu sinto, né, é o que a minha mãe sente, e é o que ela me ensinou, e é assim que eu vou seguir. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Manhã Sã nos direcione. Axé.